Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega uma profundidade que tem desafiado mentes humanas por séculos. Seja em conversas cotidianas ou debates filosóficos, ela desperta curiosidade, provoca reflexão e muitas vezes gera dúvidas. Afinal, se acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, como Ele mesmo veio a existir? É natural que, diante de algo tão vasto como o conceito de Deus, tentemos compreendê-lo a partir de nossa experiência limitada. Estamos acostumados a ver tudo em termos de começo, meio e fim. Mas será que isso se aplica a Deus? Ou será que Ele está além dessas categorias? Hoje, vamos explorar essa questão profundamente. Vamos ver o que a Bíblia diz, analisar reflexões filosóficas e considerar como isso pode transformar nossa perspectiva sobre Deus e a nossa própria fé. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos rapidamente que ela descreve Deus de uma forma única, eterno e sem começo. Essa ideia está presente desde o início, quando ele se apresenta a Moisés com a frase: "Eu sou o que sou". Essa declaração não é apenas um nome, mas uma revelação da natureza de Deus. Ele não depende de nada para existir, ele simplesmente é. Outro exemplo poderoso está em Salmos 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui, vemos que Deus é descrito como estando fora do tempo, enquanto nós, seres humanos, estamos presos a Ele. Para nós, tudo precisa de um começo, mas a Bíblia nos ensina que Deus é diferente de tudo que conhecemos. Essa visão desafia a nossa lógica humana. Afinal, vivemos em um mundo onde tudo tem uma origem. Contudo, Deus é apresentado como Criador, não como parte da criação. Ele não foi formado por algo maior porque não há nada maior. Essa verdade, embora profunda, nos dá uma base sólida para entender o papel de Deus em nossas vidas. Não servimos a um ser limitado, mas a um Deus que sempre foi e sempre será. Ele está acima do tempo e isso muda tudo. Enquanto a Bíblia nos dá uma visão clara de Deus como eterno, a filosofia também oferece argumentos que nos ajudam a compreender essa ideia. Um dos conceitos centrais é o de causa incausada, ou primeiro motor imóvel. Amplamente discutido por São Tomás de Aquino. Ele argumentava que para tudo que existe deve haver uma causa inicial, mas essa causa, para ser o começo de tudo, não pode ela mesma ter sido criada. Esse primeiro motor é o que chamamos de Deus. Imagine uma longa fila de dominós. Quando o primeiro cai, ele desencadeia uma reação em cadeia. Mas o que derrubou o primeiro dominó? Essa pergunta nos leva a algo fora da sequência, algo que deu início a tudo. Na visão filosófica cristã, esse algo é Deus, o ponto de partida eterno e necessário. Além disso, a filosofia distingue entre dois tipos de seres: os contingentes, que dependem de algo para existir, e o necessário, que existe por si só. Nós, seres humanos, somos contingentes. Precisamos de ar, água e muitas outras coisas para viver. Mas Deus é o ser necessário que não depende de nada além de si mesmo para existir. Esses conceitos nos ajudam a entender por que a pergunta "quem criou Deus?" parte de uma premissa equivocada. Deus não é como nós. Ele está além do que conhecemos, sendo a origem de tudo. Logo, é diferente. A ciência moderna também nos ajuda a refletir sobre a questão da origem. Hoje sabemos, por meio de teorias como o Big Bang, que o universo teve um começo. Mas isso levanta uma questão intrigante. O que existia antes do tempo e do espaço? Aqui,
a ciência esbarra em um limite. A pergunta sobre o que causou tudo isso aponta para algo fora do escopo do que podemos observar ou medir. Mesmo entre cientistas, há a ideia de uma causa inicial, ou primeiro evento. Isso se alinha ao conceito cristão de Deus como Criador eterno, o ponto de partida de tudo. Enquanto a ciência busca respostas para como o universo começou, a fé cristã oferece um quadro maior. Deus é a origem e Ele é eterno, independente das limitações do tempo e do espaço. Podemos pensar no universo como um livro. A ciência analisa as páginas, as palavras e até a tinta, mas a questão sobre o autor está além do seu escopo. Deus, o autor desse livro, não está confinado às páginas. Ele é o Criador, o que explica não apenas como o universo começou, mas por que ele existe. A pergunta quem criou Deus parece lógica à primeira vista, mas carrega uma premissa equivocada. Ela assume que Deus, assim como tudo que conhecemos, está sujeito às mesmas regras da criação: tempo, espaço e causalidade. Contudo, Deus, por definição, não pertence à criação. Ele é o Criador e, como tal, está fora dessas limitações. Uma analogia simples pode ajudar. Pense em um autor e seu livro. Os personagens da história vivem dentro de um mundo com regras específicas, como tempo e espaço. No entanto, o autor não está sujeito às regras do mundo que criou. Ele existe fora do livro. De forma semelhante, Deus não está preso às regras da criação. Ele as estabeleceu. A ideia de que tudo precisa de um Criador só se aplica a coisas que tiveram um começo. O universo, por exemplo, teve um começo e, portanto, precisa de uma causa. Mas Deus não teve início. Ele é eterno. Por isso, perguntar quem criou Deus é como perguntar qual é o cheiro da cor azul. A questão simplesmente não faz sentido. Compreender essa diferença é essencial para apreciar a singularidade de Deus e a sua posição como origem de tudo. Compreender que Deus é eterno e autoexistente não é apenas uma questão teológica. Essa verdade pode transformar nossa maneira de viver. Saber que Deus é imutável e independente de qualquer circunstância nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. Por exemplo, em momentos de incerteza, podemos descansar na certeza de que o mesmo Deus que sustentou os profetas e os apóstolos continua presente e constante em nossas vidas. Essa compreensão também nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Se Deus é eterno, as coisas terrenas, muitas vezes fontes de preocupação, tornam-se menos importantes. Confiar em um Deus que sempre existiu nos encoraja a valorizar o que é eterno: amor, fé e serviço ao próximo. Independentemente de nossas dúvidas ou dificuldades, podemos confiar que Deus permanece firme e inabalável, sempre disposto a nos sustentar com sua graça e sua presença eterna. Ao longo deste vídeo, exploramos uma pergunta que desafia a lógica humana: quem criou Deus? Descobrimos que a Bíblia, a filosofia e até mesmo a ciência convergem para mostrar que Deus é eterno, imutável e a causa de tudo. Essa compreensão nos lembra que nossa fé está fundamentada em um Criador que transcende todas as limitações humanas. Agora, quero ouvir você. Como essa visão impacta a sua compreensão sobre Deus? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se este vídeo o inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Juntos, podemos continuar desvendando as grandes questões da fé e inspirando outros. Até o próximo vídeo!